Se você tem Bíblia, seja online ou física, pode abrir comigo em Jó, capítulo 14. Jó foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. O sofrimento de Jó vai além do entendimento. Como é que um homem que tinha tudo, um homem que desfrutava de tudo que era bom, um homem que fazia tudo que era certo, foi acometido de uma tragédia tão grande que é perder tudo no mesmo dia. Porque você perder dinheiro num dia, tudo bem. Você perder um ente querido no outro dia, tudo bem. Você ficar doente num dia, tudo bem. Mas tudo no mesmo dia, só aconteceu com Jó. Jó perdeu todos os seus filhos no mesmo dia. Jó perdeu todo o seu dinheiro e era um homem muito poderoso e rico no mesmo dia. Jó perdeu sua saúde no mesmo dia. Em um dia ele recebeu todas as más notícias que travariam para sempre a vida de qualquer ser humano. E Jó 14, ele começa dizendo o seguinte: o homem nascido de mulher, ou seja, o ser humano, vive pouco tempo. Quem aqui tem noção que vai viver pouco tempo? No máximo 80, 90. Vocês têm noção disso? A média? Tiago, se eu chegar até 100, que bom. Mas na média, a gente vive pouco tempo. O homem nascido de mulher, ou seja, o ser humano, vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Ele brota como uma flor e logo murcha. Vai-se como a sombra passageira e não dura muito. Então Jó, no auge da sua dor, começa a fazer uma reflexão da brevidade da vida. De como a vida passa rápido, e além de passar rápido, ela é cheia de dificuldade. Quem aqui já passou por um problema muito sério na vida, uma dor muito profunda na vida? Quem aqui já perdeu alguém? Quem aqui, além de perder alguém, além de passar por uma humilhação financeira, foi enganado pela vida? Você achou que tudo ia dar certo e as coisas saíram do teu controle. Ou seja, Jó estava certo. No auge da sua sabedoria, ele diz: a nossa vida não é só passageira, ela é cheia de dificuldades. Existiram homens e mulheres na Bíblia, tais como Jó, que passaram por problemas muito profundos. Uma mulher na Bíblia chamada Ruth estava com a sua vida definida, garantida, e de repente seu marido morreu. E há 3 milênios, você perder o marido e ficar viúva, era um decreto de pobreza. Ela não tinha filhos, agora estava sem marido, a mulher não se sustentava nessa época. Nós estamos falando de 3.000 anos atrás, no Oriente Médio. Se hoje é difícil, imagina naquela época e naquela geografia. E Ruth fica desorientada porque perde seu marido. E tem que lidar com a dor da viuvez e com a dificuldade do recomeço. Davi, mesmo tendo uma promessa, um chamado para ser o rei de Israel, fica por anos como fugitivo, porque o rei Saul estava com inveja dele, com ciúme dele, e ele foi injustiçado por Saul e teve que ficar fugindo, dormindo em cavernas, se escondendo, dormindo ao relento, por causa da inveja, por causa da injustiça de um homem poderoso. José foi vendido pelos próprios irmãos e teve que ficar por anos como escravo. Um homem que era filhinho de papai, um homem que foi criado da melhor forma pelo grande Jacó, seu pai, agora está preso, escravizado numa terra estrangeira. A vida não é fácil. Jesus, que foi um homem perfeito, armaram para ele. Jesus, que nunca fez mal para ninguém, o pegaram, o espancaram,
e o crucificaram. A agonia de Jesus foi tão grande que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Tamanha a agonia. Ou seja, é impossível passar por essa vida sem sentir dor. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: é impossível passar por essa vida sem sentir dor. Impossível. Mas nessa noite, nessa mensagem, eu tenho uma boa notícia para você. Quem gosta de boa notícia? Eu tenho uma boa notícia para você. Toda dor te dá um futuro. Toda dor revela um próximo passo. Toda dor te dá um destino. Ninguém passa por uma dor e fica no mesmo lugar. Toda dor tem um propósito. Não existe dores por acaso. Dores são permissões divinas para te levar para um lugar que você jamais iria se não fosse expulso para lá. José jamais sairia do conforto da casa do seu pai e iria para o Egito, sendo que lá estava o governo esperando por ele. Davi não largaria o exército de Israel, afinal de contas ele era assim um simples pastorzinho e virou capitão do exército de Israel. Ele não largaria esse upgrade, mas a dor da perseguição o levou a construir um nome e um exército que o tornou rei. A maioria dessas pessoas não escolheram o seu destino, a dor os guiou até lá. Ou seja, a gente acha que a gente é dono do próprio destino, a gente acha que a gente vai escolher o nosso futuro. Em partes bem pequenas, isso é verdade, suas escolhas influenciam o seu futuro, porém, na maioria das vezes, o que leva, o que conduz o nosso próximo passo é a dor que a gente está sentindo. A prova disso é que o que determina para onde você vai quando sair daqui é se você está sentindo alguma dor ou não. Porque se você tiver com uma dor na barriga, uma dor na perna, uma dor muito forte de cabeça, se você tiver com uma dor que você não está controlando, você sai daqui e vai para o hospital. Ou seja, a dor te deu um futuro, te deu um destino, te deu um lugar para ir. A dor não te deixa no mesmo lugar. Por isso que elas são inevitáveis na vida. Primeiro, porque elas fazem parte da caminhada aqui na terra. Jó falou aqui, nós lemos em Jó 14, que a vida do homem é rápida e cheia de dificuldades. Jó 14:1. A vida do homem é rápida e cheia de dificuldades. Ou seja, a Bíblia já preveu que a nossa vida não vai ser fácil. No mundo tereis aflições. Mas tem uma esperança aqui, ó. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Então, peraí. Eu não estou largado à própria sorte. Eu tenho um futuro que foi escrito por Deus, está lá em Salmos, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Ele escreveu todos os dias da nossa vida. Mas só que nesse percurso acontecem acidentes fora do nosso controle que nos doem, que nos machucam, que nos humilham. E é como você reage diante dessas coisas inevitáveis que o próximo passo é determinado. Vou repetir. É como você reage diante dessas coisas inevitáveis que o próximo passo é determinado. Porque cada um reage diferente diante de uma dor. Tem gente que se tiver com uma dor de cabeça agora forte, vai falar o seguinte: preciso tomar uma aguinha, deve ser falta de água. Tem outro que sentiu a mesma dor, vai falar: meu Deus, me dá uma aspirina rápido, me dá um remédio rápido. E tem gente que não é nem água, não quer remédio, vai direto para o hospital porque é mais assustado. É ou não é assim? Cada um reage diferentemente à dor. É diferente a forma que o ser humano reage, mas a forma que a pessoa lida e reage com essas dificuldades que Jó diz no seu capítulo 14 que o ser humano teria, é o que determina o próximo passo, para onde você está indo. Deixa eu te contar uma história pessoal. Nunca na minha vida eu imaginei sair do Rio de Janeiro. Fui criado no Rio de Janeiro, toda a minha segurança emocional estava lá. Meus familiares estão lá, meus pais, todo mundo lá.
Eu morava com Janine lá, nos casamos lá, toda a nossa vida é lá. Só que eu quebrei em 2014 e comecei a passar por uma vergonha profunda. E pessoas que estavam próximas de mim começaram a falar mal de mim ao invés de me ajudarem. Pessoas que eram até religiosas, eram para me ajudar. Elas começaram a me caluniar. E a perseguição ficou tão grande, a opressão foi tão grande, a angústia foi tão pesada, que eu me mudei de cidade. Eu fui expulso emocionalmente de lá. E vim para um lugar que eu nunca pensei ou planejei morar, mas ali estava o meu destino esperando. Você sabe o que me trouxe para esse lugar? A minha dor. A gente está aqui na sede da Casa de Destino em Alphaville, São Paulo. O mundo está assistindo a gente. Milhões de pessoas vão assistir essa mensagem. E eu quero que você que está aqui comigo, e você que está em casa me assistindo, saiba que eu só estou aqui e estou vivendo tudo isso por causa de uma dor. Porque senão eu estaria lá no Rio de Janeiro, atrás de uma mesa, atendendo o telefone, vendendo passagem aérea, que era o que eu fazia. Não tem nada contra isso não, só não era meu destino. Ou seja, eu conheço o valor de uma dor. Eu conheço o valor de um sofrimento, de uma dificuldade, porque eu sei que sem elas, nem amadurecer na vida a gente amadurece. A gente vira um adulto de 50 anos com mentalidade de 15. Eu sei o valor de um aperto. E eu consigo valorizar hoje tudo que eu tenho por causa dos apertos que eu passei. Ou seja, não existe coincidência na nossa vida. Tudo é um plano divino para nos fortalecer a tal ponto que quando chegue a hora de a gente viver o nosso destino, estejamos preparados e fortes o suficiente para viver aquilo. José não fez faculdade de administração no Egito. Ele aprendeu a administrar na prisão. Ou seja, no meio da dor, ao invés de sofrer, ele aprendeu. E aos 30 anos ele estava sentado no trono governando todo o Egito. No meio da dor, não é para você gritar de sofrimento, é para você aprender com ela. No meio das dificuldades da vida, você decide como vai lidar com isso. Tem gente que vai ficar a vida toda se vitimizando e chorando. Meu pai me abandonou, meu marido me enganou, o fulano não me pagou. Tem gente que fica a vida toda murmurando, reclamando, apontando terceiros. Foi você, a culpa é sua, foi o governo que mudou, foi não sei o quê. E tem gente que pega essa dor, pega a mesma dificuldade, pega o mesmo sofrimento e fala: como eu vou estudar isso por dentro para nunca mais esse problema voltar na minha vida? Você sabia que uma das cientistas que descobriu uma das formas de aliviar e de reduzir a chance de um AVC, teve um AVC? E ela desenvolveu a teoria dela enquanto estava tendo um AVC. Quando ela sentiu que estava tendo, começou fraco, ela começou a tomar nota de tudo que estava acontecendo com ela, de como estava sendo o processo cerebral, disso, daquilo, outras coisas. Ela ligou o áudio, deixou o áudio gravando, quando ela perdeu a função de escrever, a habilidade de escrever, porque começou a perder a consciência. E o pouco que ela deixou registrado, criou-se uma metodologia de reduzir as chances de AVC. O que ela fez? Estudou o problema por dentro. Ou você foge dele, ou você o estuda. E quem vira especialista em problema, resolve qualquer coisa e senta em qualquer mesa. Se você ficar fugindo, vai fugir a vida toda, porque problema nunca vai parar de existir. Davi fugiu de Saul e sofreu perseguição, foi injustiçado. Mas depois, aos 30 anos de idade também, assim como José, ele foi empossado como rei de Israel. José no Egito, ele em Israel, em épocas diferentes. E você acha o quê? Que agora que ele é rei os problemas acabaram? Não! Agora o filho dele se levantou contra ele e queria tomar o trono. Um outro filho
violentou a própria irmã. Começou um monte de problema na vida de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi o maior rei que Israel já teve, e era cheio de problema para resolver. Por que você está reclamando dos seus? Me explica, se você acredita na Bíblia, qual foi o homem, qual foi a mulher na Bíblia que passou por essa terra sem ter que resolver muitos problemas, sem passar por muitas dificuldades. Me diz quais foram, porque não tem. Então a gente fica o tempo todo fazendo orações que não funcionam. Vou te ensinar uma oração que não funciona. Deus, para de enviar problema para mim. Deus não pode lutar contra a natureza. Não porque Ele não é poderoso, porque vai contra o que Ele mesmo decidiu. A sua oração teria que ser: Deus, me ensina a lidar com os problemas, me fortalece no meio dos problemas, me blinda no meio dessas situações. Tem gente que está falando: Senhor, eu não quero cair nessa fornalha. Mas a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha, só que lá dentro ficaram blindados. Ou seja, às vezes Deus não vai te proteger de cair na fornalha, só não vai deixar nem cheiro de fumaça pegar no teu cabelo. Você precisa entender que nós estamos aqui na terra por um propósito divino, e esse propósito é aperfeiçoado pela dor. Tem mais, o GPS espiritual que vai apontando os caminhos da nossa vida são as dificuldades. Você se move muito mais pela dificuldade do que pela coisa boa. Muita gente chega para mim e fala o seguinte: Thiago, estou bem pensando em vir morar para cá. Eu falei: é mesmo? Eu estou sentindo. Eu já faço uma pergunta: você está apertado, né? Ele: não, se eu estivesse apertado eu não vinha para cá, porque aqui é muito caro. Eu falei assim: mas a impressão que deu é que você quer vir para cá para mudar de vida porque você está em muita dificuldade. Aí o cara começa a chorar: é verdade, é isso mesmo. Ou seja, a dificuldade faz você mudar de geografia, a dificuldade faz você mudar de ciclo de amizades, as dificuldades fazem você amadurecer, fazem você pensar melhor. A dificuldade sempre vai te guiar para o próximo passo. Então tem 3 coisas que você precisa aprender sobre a dor. Se eu fosse você, eu anotava. 3 coisas que a dor vai me ensinar. Dor essa permitida por Deus. Dor essa que faz parte da condição humana. A primeira coisa que eu aprendo lendo essas histórias bíblicas, a história de José, de Davi, de Jó, como Jó sofreu, meu Deus. De Ruth, que teve uma perda terrível e teve que reconstruir sua vida em outro país. O próprio sofrimento de Cristo. As dificuldades que Paulo teve com as suas viagens missionárias, sofreu naufrágio, foi chicoteado, foi apedrejado. Não teve vida fácil para ninguém. Todo mundo teve que vencer seus problemas. Mas uma característica de todos eles é que todos eles terminaram bem. E eu quero profetizar sobre a tua vida: apesar das dores, você vai terminar bem. Apesar das dificuldades, você vai terminar bem. Essa é a promessa bíblica. Não é te livrar das dores, é te blindar para o final. É fazer você chegar inteiro no final. Jó sofreu tudo isso, mas terminou inteiro. Davi passou por tudo isso, terminou inteiro. José passou por tudo isso, terminou inteiro. Ruth passou por tudo isso, terminou inteira. Eu não sei o que você está passando, mas você vai terminar inteira. A primeira coisa que eu aprendo com as dores da vida é que a dor faz parte da condição humana. A dor não é um castigo de Deus e nem uma obra do diabo. É uma condição humana. Você é humano, você sofre dores. Emocionais, físicas e espirituais. Então, às vezes você sente uma dor, seja ela emocional, sentimental, perdeu alguém que você estava apaixonado e a pessoa não te quis, uma desilusão amorosa. Você acha o seguinte: ou Deus está me castigando, ou o diabo está armando para mim. E não necessariamente.
desilusões amorosas acontecem, faz parte da condição humana. Você perde um ente querido e você acha, Deus me abandonou. Não, todo mundo morre. Deus não te abandonou coisa nenhuma. As pessoas morrem, independentemente de suas idades. Criança morre, adolescente morre, velho morre, morre todo mundo. É condição humana. Então, quando eu fui estudar a Bíblia, entendi que a dor é uma condição humana, eu entendi que eu preciso aprender a lidar com isso, porque da mesma forma que eu tenho minhas necessidades básicas, ir ao banheiro, comer, beber, ou seja, é certo que eu vou precisar fazer isso todo dia, é certo que eu vou passar por dores na vida. Como eu vou lidar com isso é que vai determinar o meu próximo passo. Então, primeiro, a dor é uma condição humana. Mas a segunda coisa que eu percebo com a dor, estudando esses personagens bíblicos, anote isso, segunda coisa que eu aprendo com a dor, é que Deus se importa com a sua dor e está usando isso para te modelar, para te moldar. Deus se importa com a sua dor. Deus não está de ouvidos tapados, de olhos vendados para a sua dor. Ele se importa com a sua dor, mas Ele está usando isso para te moldar. Ele vai permitindo até o limite da moldagem necessária para a preparação para a próxima fase. Ele te deixa pronta para a próxima fase da tua vida. Por isso que às vezes a pressão em cima de alguns é maior do que outros, porque o jeito que Deus vai usar um é muito mais forte do que outros. Então a pressão é diferente. A forma é diferente. A terceira coisa que eu aprendo com a dor é que somente ela revela o passo a passo do teu futuro. Como assim, Tiago? José só foi para o Egito por causa da dor. Davi só montou um exército por causa da dor. Ele teve que fugir para os desertos e o exército se juntou com ele. Ruth só foi para Israel e se casou com Boaz e se tornou a bisavó de Davi, para quem não sabe, por causa da dor, da perda. Jó só entrou para a história e nos ensina, tem um livro todo na Bíblia sobre ele, nos ensina sobre superação, porque passou pela dor. Ou seja, todo passo a passo dos grandes homens e mulheres da fé foram rastreados pela dor. Teu passado não é coincidência. Foi uma história para você superar e ter um testemunho para contar. A tua dificuldade atual não é por acaso. É um treinamento para o que está chegando. Vou repetir, não existe dor sem propósito. Toda dor te dá um destino. A dor de Jesus, que foi a maior de todas, a ponto de suar sangue, a ponto de ser crucificado, suas mãos foram pregadas, seus pés foram pregados, ele foi rasgado com uma lança aqui na costela, colocaram uma coroa de espinhos nele, mas a dor de Jesus deu destino a toda a humanidade. Ou seja, está chegando um tempo da gente parar de reclamar, está chegando um tempo da gente parar de se vitimizar. Você está achando que sofre a maior dor do mundo até escutar a pessoa do teu lado e descobrir que ela sofreu muito mais do que você. Está chegando o tempo de você parar de murmurar das dificuldades, porque são inevitáveis. Reclamando ou não, elas vão continuar. Então aprenda com elas e formate o teu futuro, aprendendo com as dificuldades e com as dores. Como eu falei, eu só estou aqui por causa de uma dor. Muita coisa na minha vida só aconteceu por causa de uma dor. Há 4 anos eu faço café com destino de segunda a sexta pela manhã. Eu comecei o café com destino no meio de uma dor. Eu estava sofrendo uma perseguição terrível. Uma perseguição terrível, eu não conseguia dormir muito, então eu acordava muito pela madrugada. E nessa perseguição, acordando muito pela madrugada, eu falei, já que eu estou acordado, eu vou começar a fazer uma live. Tanto que o Café com Destino começou
numa rede social, que eu esqueci o nome agora, que era só de voz. Alguém me lembra aquela que ficou um tempo na pandemia e desapareceu? Clubhouse. Obrigado. Começou no Clubhouse. Porque eu aflito pelas manhãs, acordava muito cedo, 5 e pouca da manhã, não conseguia dormir muito. Falei, pelo menos eu vou começar a falar. Vou tentar diminuir essa perseguição, essa dor, falando, ensinando as pessoas. Assim começou o Café com Destino, que hoje ensina milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Uma perseguição, uma dor, uma dificuldade, um sofrimento. Como nós lemos em Jó 14, a vida é muito rápida. Não dá tempo para você ficar saboreando sua dor. Só aprenda com ela e passa para o próximo nível. Como Jó disse também, a vida é cheia de dificuldades, então não adianta ficar reclamando delas. Só aprende com elas e passa para o próximo nível. Eu quero que fique claro para você que o teu próximo nível depende de como você está usando a dor de hoje. O teu próximo nível depende de como você está aprendendo com a dificuldade de hoje. Você acha o quê? Que hoje, em 2025, no dia que estamos, no mês que estamos, eu não estou cheio de dificuldade para resolver? Estou assim, ó. Você vê a foto bonita do Instagram. Você vê a pregação aqui no domingo. O que você não sabe é que para tudo isso aqui acontecer, muitas dificuldades chegam. Se eu te contar só a história de como esse LED causou problema para chegar aqui, você chora comigo. Mas hoje nós estamos aqui com todo o nosso LED armado. Quem pode aplaudir? O que resolve a nossa dor? Só o aprendizado? Não. Só não reclamar? Não. Tem um terceiro ponto. Além de aprender e de não reclamar, tem um terceiro ponto que eu quero te ensinar agora. A gratidão diminui qualquer dor. Como assim, Tiago? A Bíblia diz, em tudo dai graças. A gratidão diminui qualquer dor. Ela abrevia qualquer dor. Quando ao invés de você trancar a tua porta para chutar a parede e falar, Deus se esqueceu de mim, você fala assim, Deus, obrigado por essa dificuldade. Porque ela já está me levando para outro nível. Eu já não consigo ficar no mesmo lugar. A dor é tão grande que eu já não estou mais no mesmo lugar. Eu já estou me movimentando para um próximo lugar. E esse próximo lugar não fui eu que escolhi. Foi o destino profético. Foi a mão de Deus, porque essa dor me arrastou para lá. E não existe nada que saia do controle de Deus. Nem mesmo as tuas dificuldades. Pode ter saído da tua mão. Da mão de Deus, não. Pode ter saído do teu controle. Do controle do eterno, não. Você pode ter perdido a esperança, mas o Pai das luzes continua iluminando o teu caminho. Então saiba que nenhum mal vai dar fim à sua vida, porque você vai terminar bem. Eu quero que você saiba que nenhuma dificuldade vai te derrubar, porque você vai terminar bem. Eu quero que você saiba que nenhuma dor vai te impedir para sempre, porque é só um treinamento para você terminar bem. Quem acredita nisso? Eu acredito. Nós vamos terminar bem. Nós vamos terminar bem. Então, se eu não reclamo, aprendo com as dificuldades e sou grato por tudo, me diz o que vai ser impossível para mim? Nada será impossível. Aconteceu com Jó, vai acontecer com você. Aconteceu com Ruth, vai acontecer com você. Aconteceu com José no Egito, vai acontecer com você. Aconteceu com Davi, vai acontecer com você. Ou seja, todos eles passaram por dificuldades, mas todos eles terminaram bem. Você vai terminar bem. Suporte mais um pouco, aguenta mais um pouco. A dificuldade oprime, a angústia aperta o peito. Às vezes a gente fica ansioso, muito preocupado pelo dia de amanhã.
Mas não se preocupem com o dia de amanhã, porque Deus já está cuidando do futuro. Você sabe que uma das definições que eu tenho sobre oração? Orar é consultar quem já te viu no futuro. Orar é consultar quem já te viu no futuro. Então quando você ora, você consulta quem já sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. Por isso que ele fala às vezes, não para um relacionamento, sim para uma mudança geográfica. Às vezes ele te impede numa dificuldade aqui, não é porque ele quer te frear agora, é porque ele já viu que daqui a 2 anos isso vai dar problema. Ele prefere te frear aqui, por causa do futuro. Quem é pai e mãe aqui sabe o quantos nãos a gente tem que dar para os nossos filhos por causa do futuro. Não é que a gente quer privá-los de brincar agora, é porque aquela brincadeira é muito perigosa, sem a gente estar perto, e a gente não vai... Meu filho me ligou ainda há pouco e falou, pai, eu posso brincar no condomínio do meu colega aqui do lado? Eu falei, não, porque o papai não está em casa. Eu sou responsável pela segurança do meu filho. E ele ficou chateado, poxa pai, eu não posso brincar. Eu falei, um dia você vai entender que esse meu não foi para te proibir, foi para te proteger. O não de Deus não é para te limitar, é para te blindar. É para te blindar. Então aprendamos com as dificuldades. Estudemos os problemas por dentro. Feche a boca para reclamar. Abre a boca para agradecer. E prepare-se para viver dias de glória na tua vida, na tua família e na tua empresa. Porque quanto maior é a pressão, o resultado vai ser mais extraordinário. Tiago, a pressão está muito grande em cima de mim. Prepare-se porque o resultado vai ser mais extraordinário. Há um tempo atrás eu estava em Israel e fui visitar um kibbutz, que é como se fosse uma fazenda, onde eles produziam azeite. E lá a gente visitou uma prensa de azeite muito antiga. São toneladas e toneladas de pedra que descem com toda a pressão em cima das azeitonas que são armazenadas como se fosse num saco de pano. E aquela pedra muito pesada desce e esmaga com muita pressão, com muita força, aquela azeitona. E é assustador. Você vê aquele negócio alavancando e vindo. Você fica com pena da azeitoninha. Só que depois daquela pressão, ela deixa de ser uma simples azeitona barata de mercado e vira um azeite extra virgem. Você ficou assustado com a pressão. Ela mudou de valor com aquela pressão. A pressão não veio para te paralisar também, veio para mudar teu valor. Tá difícil? Aguenta mais um pouco. Não está entendendo nada? Ora mais um pouco. Só não para. Porque Deus, através de tudo isso, está te mostrando o próximo passo. Está revelando o teu destino. E Ele vai fazer com que você chegue lá muito bem. Ele vai fazer com que você chegue lá muito melhor do que começou. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Você vai terminar muito melhor do que começou essa vida. Você vai terminar muito melhor do que pensou. Porque é uma promessa bíblica. Porque está escrito assim. Então parabéns. Porque a tua fé está aumentando. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então você está aqui escutando a palavra de Deus. Você que está em casa está escutando a palavra de Deus. Saiba que a fé está aumentando. E a fé é o que destrói toda armadilha e toda dificuldade do nosso inimigo contra a gente. Então fique tranquilo, você está blindado. Você está protegida. Porque por mais que você vá para a fornalha ou caia na cova dos leões, o leão vai passar fome. E o fogo não vai nem sequer colocar cheiro de fumaça no teu cabelo. Você está protegido, você está protegida. Você vai terminar bem. E quem acredita, aplauda o Senhor. Fica de